Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, a avaliação audiológica infantil. Você sabia que a audição ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento da linguagem e da comunicação das crianças? E é por isso que identificar essas possíveis dificuldades auditivas o quanto antes, ela pode fazer toda a diferença no progresso educacional e social desses pequenos. A nossa aula de hoje vai ser ministrada pelo fonoaudiólogo e também doutorando do grupo de pesquisa do GEAC, o Vitor Cantelli Malavolta, e também pela professora Eliara Pinto Vieira Biagio. Então, se você ficou interessado nesse assunto, é só continuar assistindo. Mas antes, não se esqueça de deixar o teu like e ativar o sininho para não ficar de fora dos nossos vídeos. Esse vídeo conta com o apoio da Clínica de Fonoaudiologia Auditiva. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva presta serviço com profissionais qualificados e todo o equipamento necessário para os serviços de audiometria tonal, audiometria vocal, logoaudiometria, imitanciometria, testes de função tubária, emissões otoacústicas transientes, avaliação do processamento auditivo central, acufenometria, testes otoneurológicos clínicos, audiometria ocupacional, perícia em audiologia, documentos ocupacionais, potencial evocado auditivo, neurodiagnóstico, pesquisa de limiar em frequência específica com estímulo tone burst e ou chirp, estado estável para pesquisa de limiar por frequência específica, eletrococleografia, média latência e longa latência. O Vitor, ele é fonoaudiólogo e ele é mestre em distúrbios da comunicação humana aqui pela nossa universidade, atualmente doutorando do programa sob minha orientação. E o Vitor está pesquisando, estudando tanto o transtorno da percepção do som, mais especificamente um protocolo de hiperacusia, mas também envolvido com questões de processamento auditivo. Mas na clínica o Vitor tem trabalhado muito com desenvolvimento infantil, com TEA, com transtornos do neurodesenvolvimento de modo geral. Trabalha com estimulação transcraniana por corrente contínua, e então vai compartilhar um pouquinho mais conosco sobre a avaliação audiológica no público infantil. Vitor, mais uma vez, muito obrigada, passo a palavra para você. Bom, vamos lá então, eu que agradeço a oportunidade, mas hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho sobre a avaliação infantil, né, a avaliação audiológica infantil, com um foco um pouco maior nesses casos de transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente o transtorno do espectro autista, um pouco sobre essa avaliação audiológica nesses casos, uma visão sobre a perda auditiva e da experiência sobre hipersensibilidade auditiva e hiperacusia que a gente tem tido, então, durante esse trabalho do meu doutorado. Bom, a professora Michelle, então, já me apresentou, e para a gente começar, então, a conversar, não tem como a gente conversar sobre a avaliação nesses casos sem falar um pouco sobre o que é esse transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que é o TEA, de acordo com a o nosso manual MOR de diagnóstico, né? Que é o DSM-5, no seu texto revisado, nessa última quinta edição. Então, durante, né, esse texto, a gente entende que o TEA se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento, portanto, nasce com a criança e acompanha ela durante a vida toda. E aí a gente, enquanto terapeuta, busca melhorar a qualidade de vida, melhorar essas questões envolvendo as potencialidades desse sujeito, reduzir um pouco essas dificuldades que esse sujeito tem, mas basicamente ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado então por essas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritivos e repetitivos. O ponto inicial então da nossa conversa de hoje parte então dessa pergunta, né? De fato, TEA e perda auditiva são de fato diagnósticos diferenciais? E aí, para a gente começar a pensar sobre isso, eu trouxe uma revisão sistemática de 2021 com meta-análise, aonde eles fizeram um estudo de algumas outras patologias que estão associadas ao TEA, quais eram elas e qual a prevalência dessas patologias. Então, entre essas
patologias, a gente tinha aí o quadro, né, a prevalência da perda auditiva. Aqui nesse gráfico, eu trouxe o gráfico somente da prevalência da perda auditiva nos casos de TEA. A gente pode ver que não existem muitos estudos que foram selecionados para essa revisão sistemática, mas aqui a gente tem essa diferenciação. Em laranja são os indivíduos do sexo feminino, em verde do sexo masculino, e em preto são indivíduos de ambos os sexos. E aí a gente pode entender que, de fato, existe aí uma prevalência da perda auditiva nesses sujeitos com TEA, e aí essa prevalência aí nesse estudo variou de 0, alguma coisa por cento até próximo de 5% nessa população. E o que a gente precisa entender, então? Que, de fato, essas crianças com TEA tendem a ter, né, e podem ter até uma prevalência bastante considerável, se a gente pensar em quase 5%, de perda auditiva, né? Mas o que a gente se pergunta ainda cientificamente, clinicamente, crianças dentro do espectro tendem a ter maior prevalência ou não? É uma prevalência exatamente igual aos demais sujeitos? E o que a gente entende na literatura é que ainda não existe um consenso quanto a isso. Alguns estudos mostram que crianças dentro do espectro têm, de fato, uma maior prevalência de perda auditiva. Outros estudos mostram que não, que a prevalência é exatamente igual às outras populações clínicas. Então, a gente não tem um consenso. Mas o que a gente tende a pensar? O TEA é um quadro que tem uma base genética / hereditária bastante importante, mas que é manifestado através de uma interação, então, genética mais ambiente. Então, existem fatores ambientais que fazem, então, essa predisposição genética se manifestar fenotipicamente. E aí, quando a gente vai entender um pouco quais são essas questões ambientais que poderiam trazer o TEA à tona, né? Elas têm uma associação bastante grande, né, e comungam bastante com os indicadores de risco para deficiência auditiva. Então, talvez aqui a gente teria um ponto de destaque, né? Talvez essa possibilidade de um aumento de prevalência em crianças com TEA envolvendo a perda auditiva estaria relacionado, por exemplo, a terem indicadores de risco, né, para o seu desenvolvimento que são comuns a ambos os quadros. Então, o que a gente precisa entender também a partir desse pensamento, a partir desse estudo e dos outros, né, que vem permeando, então, a literatura? Que, basicamente, quando a gente fala, então, de TEA e de perda auditiva, o que a gente tem não são, então, diagnósticos diferenciais. Então, a presença do TEA não exclui, por exemplo, a perda auditiva. A gente está vendo aqui que os dois podem coexistir. Diferente, por exemplo, de um quadro de TDL, né? Onde, se existe TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem, não pode existir TEA e assim consecutivamente. Mas aqui a gente entende, então, que TEA e perda auditiva podem, sim, estarem correlacionados, ou seja, podem ser comorbidade. Então, a perda auditiva pode ser uma comorbidade importante no TEA, portanto, não é um diagnóstico diferencial, e sim um diagnóstico de comorbidade. E aí, quando a gente pensa nessa relação entre TEA e audição, eu só trouxe um lembrete, né? Que sempre foi muito importante essa relação, né? Nos anos 40, mais especificamente ali em 1938, inclusive o TEA, existia uma possibilidade, e o que a pesquisa dizia é que o TEA era oriundo de disfunções dessa via auditiva. Tamanha a importância dessa relação, desse aspecto auditivo dentro do TEA. Atualmente, a gente entende, então, que o TEA se trata de um transtorno com inúmeros sistemas sensoriais afetados e não só o auditivo. O que a gente sabe, então, cientificamente, sobre a audição nesses indivíduos, nessas crianças dentro do espectro do autismo? A gente não tem dados concretos acerca da periferia, ou seja, a gente não tem dados concretos acerca de TEA tem uma maior prevalência de perda sensório-neural, tem uma maior prevalência de perda condutiva, isso a gente não tem ainda de forma concreta. O que a gente tem de forma concreta é que crianças dentro do espectro têm muitas alterações no processamento acústico.
E o que a gente precisa entender disso? Processamento acústico é o que a gente entende por processamento auditivo. É como essa via auditiva ela acaba desmembrando esses aspectos físicos do som para conseguir entregar, na verdade, para o córtex auditivo, para que ele consiga interpretar todas essas informações acústicas. Então, ele de fato tem muitas alterações no processamento acústico da via auditiva, né, desse som. E isso está mais do que comprovado cientificamente e clinicamente, tanto que existem crianças dentro do espectro que não localizam sons ou não reconhecem o próprio nome, por exemplo, né? Que é uma das habilidades mais primárias quando a gente fala de processamento acústico. E a gente sabe também que eles têm muitas alterações no processamento linguístico, ou seja, lá no nível de córtex auditivo, eles têm muitas alterações funcionais que fazem então com que linguagem não seja talvez muito bem processada por esses indivíduos. Para a gente pensar então, mais uma vez, em avaliação auditiva, a gente precisa entender que a avaliação auditiva, de acordo com os critérios de diagnóstico do TEA, ela, mais uma vez, não é includente ou excludente do diagnóstico. Então, o que para uma criança ser dita autista, né, dentro do espectro do autismo, o que ela precisa ter? Ela precisa ter e cumprir com todos os tópicos do critério A, do DSM-5, e no mínimo 2 critérios B. Então, a gente tem todos os critérios A, que são referentes à comunicação e interação social. Aquela criança com perda auditiva, sim, ela pode ter, e vai ter, dependendo do grau dessa perda auditiva, problemas com comunicação e interação social. Mas essa criança com perda auditiva sensório-neural, ela não vai ter, não é para ter, padrões repetitivos ou restritivos de comportamento, atividades ou interesses, que são aqueles comportamentos, por exemplo, estereotipias, tanto verbais quanto motoras, aquele hiperfoco em determinados objetos, por exemplo, ficar girando a rodinha de um carro. Então, são aqueles padrões repetitivos e restritivos de comportamento que, para o diagnóstico, a criança precisa cumprir com no mínimo 2 desses critérios. Então, mais uma vez, a gente precisa entender que a avaliação auditiva é muito importante, mas a criança ter uma perda auditiva não é excludente de TEA. Porque aqui ela pode ter um impacto, mas aqui provavelmente a criança com só perda auditiva não vai ter esse tipo de resposta. Então é muito importante a gente entender isso para que a gente não confunda essas questões quando a gente estiver fazendo essa avaliação. Apesar da gente entender então com mais clareza, é importante salientar que sim, a avaliação auditiva é sempre essencial nesses casos de transtorno do espectro autista. E quais os motivos para isso então? Os impactos da perda auditiva, mesmo as leves, a gente sabe, né, hoje em dia que perda auditiva leve em criança já tem um impacto importante para o desenvolvimento de linguagem, para o desenvolvimento da fala posteriormente. Inclusive, perdas auditivas unilaterais, a gente já tem estudos mostrando que isso também é bastante nocivo para o desenvolvimento linguístico de crianças. E quando a gente fala de casos onde a gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento com um impacto de comunicação social muito importante, ter uma perda auditiva associada é ainda mais ruim. Por isso que o prognóstico de evolução desse indivíduo acaba ficando mais reservado ainda. Quando a gente tem um transtorno, o prognóstico é reservado. Se a gente tem um TEA mais uma perda auditiva associada, o prognóstico de terapia fonoaudiológica é ainda mais restrito. A invisibilidade da perda auditiva, ou seja, a gente vê em alguns momentos, infelizmente, alguns colegas fonoaudiólogos dentro da área da linguagem dizendo tem muitas vezes que não precisa encaminhar para avaliação audiológica porque a gente consegue ver clinicamente uma criança que ouve e que não ouve bem. Não, a gente não consegue, né? Nem mesmo que a gente fosse o maior expert em audição infantil da face da Terra, só consegue dizer se existe ou não uma perda auditiva, um exame adequado, uma avaliação adequada dessa via auditiva. Então, a gente precisa ter cuidado porque alterações auditivas, principalmente dentro do TEA, são muito invisíveis, porque elas tendem a ficar mascaradas com os outros comportamentos que são inatos do transtorno. E aí também a gente tem a hipersensibilidade auditiva, que é um quadro bastante comum nesses casos de TEA. Elas ficam num critério à parte de diagnóstico, eles não são considerados critério diagnóstico em si, mas eles estão dentro ali dos aspectos que envolvem o diagnóstico.
justamente porque hipersensibilidade auditiva não está associada só ao TEA, e TEA não quer dizer que por ter hipersensibilidade auditiva que esteja associado ao transtorno do processamento sensorial. Também pode estar envolvido por trás uma alteração auditiva, tanto periférica quanto central, e aí mais uma vez a importância da avaliação auditiva. E por que a gente precisa falar dessa hipersensibilidade nesses casos de TEA, tá? Porque a literatura já diz pra gente que esses casos pediátricos de hiperacusia, essas crianças dentro do espectro do autismo são um subgrupo muito importante. A gente tem uma prevalência aí de 60,1% de queixa dos pais. Ou seja, é uma prevalência muito grande. 60,1% dos pais de crianças dentro do espectro costumam reclamar sobre esse desconforto aos sons. E a gente sabe que esse desconforto aos sons hoje tem um impacto importante em socialização e tem um impacto importante em desenvolvimento linguístico e habilidades auditivas. Então a gente tem um impacto que vai para além do incômodo propriamente dito. Nos casos de TEA também, a gente tem uma hiperacusia, né, que é sinônimo dessa hipersensibilidade, que pode persistir na vida adulta, gerando dificuldades, então, como ansiedade, comportamento de evitação e demais transtornos envolvendo a atividade laboral. Então, a gente conseguir fazer uma avaliação auditiva bem feita, a gente consegue conduzir melhor todos esses quadros e garantir uma melhor qualidade de vida para esse sujeito. Falando um pouco sobre essa experiência que a gente tem tido com essas crianças dentro do espectro do autismo e também aquelas que não estão dentro do espectro, mas que têm alguma hipersensibilidade auditiva, como que a gente está avaliando essas crianças? A gente precisa entender que a literatura fala pra gente que em adultos, por exemplo, a combinação de limiar de desconforto com questionários de autoavaliação são o melhor desempenho para esse diagnóstico. No entanto, existem já estudos que mostram pra gente que o limiar de desconforto talvez não auxilie tanto, justamente porque a gente apresenta tom puro na maioria das vezes, e o desconforto desses sujeitos são com sons ambientais, latido de cachorro, batida de panela, enfim. E existe aí um estudo de 2018 que fala que talvez o limiar de desconforto em crianças seja mais maléfico, mais nocivo do que um benefício para a medida diagnóstica, porque muitas vezes não existe, então, uma correspondência entre o sofrimento da criança e o limiar de desconforto. E, por fim, a gente precisa de questionários de autoavaliação, mas no contexto nacional a gente não tem esses questionários de autoavaliação disponíveis como se deveria. E isso é um problema, porque então a gente fica meio que de mãos atadas para conseguir avaliar essas crianças. Mas basicamente a gente está avaliando essas crianças com a avaliação auditiva básica, ou seja, a audiometria, a tonal liminar, a logoaudiometria, como as meninas já apresentaram anteriormente. Muitas vezes essas crianças dentro do espectro a gente não consegue um condicionamento para conseguir gerar essas respostas fidedignas, então a gente precisa partir para o cross-check, para questões de eletroacústica e também a avaliação eletrofisiológica quando necessário. E é uma luta bastante importante, porque nem sempre a gente vai conseguir as melhores respostas, principalmente com as crianças que estão dentro do espectro do autismo. Um ponto bastante interessante é que talvez as melhores respostas que vai se conseguir com o condicionamento da criança com TEA seja em campo sonoro, né? Talvez seja numa audiometria em campo sonoro, com reforço visual, mas isso se a criança conseguir, tiver a habilidade de localização sonora. Então, sempre quando a gente for fazer essa avaliação, a gente precisa se certificar que essa criança localiza o som, porque nem todas as crianças com TEA conseguem localizar o som. Se ela não consegue localizar o som, talvez a gente não tenha sucesso nesse tipo de avaliação auditiva. Além da avaliação auditiva básica, a gente então observa o comportamento auditivo. Essa observação do comportamento auditivo, a gente usa como base um protocolo que eu criei e vai ser publicado num livro agora no final do ano, onde ele tem duas partes, né? Nessa parte inicial, então, a gente conversa com os pais e tenta mapear quais são os sons que incomodam essa criança, que geram incômodo ou dor, que fazem ele chorar, ou que gera medo antecipado, agitação, ou que deixa ele irritado e com raiva. E a partir daí a gente apresenta esses sons para a criança e observa então o comportamento dessa criança e tenta entender então se ela tem uns sinais ali de comportamento auditivo mais condizentes com hiperacusia, hipersensibilidade, com fonofobia ou com misofonia, por exemplo.
Esse protocolo ele não é um protocolo quantitativo, então não serve para a gente dividir esses pacientes entre sim ou não, tem hiperacusia ou não tem, né? Só para a gente fazer uma observação comportamental desse paciente. E o principal ponto importante dele é que ele é um protocolo de observação. Então, a gente não precisa de respostas da criança que não sejam as que elas naturalmente vão ter diante daqueles sons, né? Então, a gente não precisa que ela responda verbalmente para a gente, por exemplo, o que seria um impeditivo para muitas crianças dentro do espectro. Uma outra possibilidade aqui, já publicado e já utilizado no mundo todo, é a entrevista com a criança, desenvolvido pela otorrino, a Cláudia Coelho, em 2007, na tese dela, aonde ela tem aqui, então, uma anamnese, ela tem um questionário sobre desconforto aos sons. Não existe aqui uma validação sobre valor de corte, enfim, propriamente dito, mas ela consegue aqui, ela fez uma classificação ali com base nas queixas dessas crianças, aqui também não foi aplicado em crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, e isso tudo é aplicado direto com a criança, ou seja, a gente precisa fazer essas perguntas diretamente para a criança e não com os pais da criança, o que também já seria bastante importante, né, e bastante difícil para muitas crianças com autismo, né? Então, a gente conseguiria, por exemplo, identificar se essa criança tem um incômodo aos sons, se ela diz pra gente que, de fato, ela se incomoda com algum tipo de som. A Cláudia diz pra gente, né, que a gente precisa considerar desconforto aos sons quando a criança diz pra gente que, no mínimo, 10 desses 20 sons aqui que ela elenca são indicados como desconfortáveis para a criança. E a hiperacusia só é diagnosticada quando essa criança tem incômodo, tem desconforto, tem alteração nos limiares de desconforto, né? Um estudo de 2007, então o limiar de desconforto ainda era bastante utilizado. E num estudo de 2018, ele elencou essas 4 primeiras perguntas aqui como perguntas mais importantes para essas crianças. Só que eles mudaram essa pontuação, então nunca ficou como 0, aqui ficou como 2 e aqui ficou como 4. E essas 4 primeiras perguntas, se elas pontuarem 8 ou mais, elas já seriam um indicativo, então, de hiperacusia nesses casos, nessas crianças. Então, a gente tem essa possibilidade também que a gente poderia utilizar. E aí, mais uma vez, o limiar de desconforto nem sempre é utilizado. Primeiro momento, porque talvez a gente não tenha uma correspondência, isso é muito comum de acontecer. Às vezes a criança é super queixosa em relação ao som e no limiar de desconforto ela dá super conta, porque lembrando que o limiar de desconforto precisa ser muito desconfortável, alto vai ficar, né? A criança precisa indicar desconforto e não um volume intenso. Então, a gente não costuma fazer limiar de desconforto, principalmente nessas crianças que têm algum tipo de hipersensibilidade já relatado. Mas a gente tem utilizado, então, esses questionários e essa observação para conseguir identificar esses sinais e esses sintomas nessas crianças. Importante, então, para a gente finalizar, que a gente ainda não tem um padrão ouro para diagnóstico da hiperacusia em crianças. Então, a gente ainda está trabalhando para isso. No doutorado, a gente espera contribuir com um questionário desenvolvido pela Universidade Internacional da Flórida. Mas a gente ainda não tem um padrão ouro no que diz respeito a esse tipo de diagnóstico. Então, eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade. E estamos disponíveis, então, para a gente conversar um pouco mais, se for assim o desejo, sobre esses casos. Obrigada, Vitor. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o público, se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta. Chamei a professora Eliara aqui, porque eu acho que... a professora Eliara está ali. Agora pronto. Professora Eliara, você está com o microfone fechado. Pronto. Estava correndo aqui. Eu imagino. Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Vitor, muito obrigada. Super claro, super direto, didático, como sempre. Acho que a gente tem sempre aprendido muito, né, nesse aspecto. Principalmente a gente, enquanto projeto, eu me coloco no lugar de aprendiz novamente, porque para a gente é tudo muito novo. O transtorno da percepção do som não é um lugar e uma linha de pesquisa que eu tenho há muito tempo, bem pelo contrário. Então, obrigada, Vitor. E, então, dando sequência às nossas atividades, a gente
agradece muito, 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 muito às meninas que fizeram a relatoria, ao Vitor, por essa aula sobre avaliação no autismo. E agora a gente agradece muito também à professora Eliara Pinto Vieira Biagio por estar aqui conosco. A gente sabe que não é um horário fácil para a professora Eliara, é um horário de dinâmica familiar, mas esse dia é muito especial para a gente, porque eu acho que não é todo mundo que sabe que a fundadora da Liga de Audiologia em 2013 foi a professora Eliara, não fui eu. Então, quem fundou a Liga de Audiologia, quem trouxe essa ideia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, para cá, foi a professora Eliara. Então, nós começamos a Liga juntas, e daí depois, por uma organização de divisões de trabalho, de prioridades da professora Eliara, ela resolveu não ficar mais na Liga, não dar seguimento a essa atividade, mas foi a professora Eliara que fundou a Liga. Então, hoje ela retorna aqui conosco na nossa aula inaugural do segundo semestre para falar sobre a avaliação auditiva infantil, o que não pode faltar na avaliação. A professora Eliara, ela é professora associada do curso de fonoaudiologia e do programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana. Ela é mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje ela coordena o NEPAI, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Audição Infantil, e ela tem experiência em avaliação auditiva infantil, habilitação e reabilitação à audição, e nos últimos anos tem se dedicado bastante aos estudos em eletrofisiologia da audição. Então, eu quero usar 2 minutinhos da professora Eliara para contar para vocês, acho que o que a grande maioria que convive comigo já sabe, mas eu sou uma pessoa que valoriza muito a história das coisas, então eu sempre que possível vou deixar meu registro público à professora Eliara, porque se existe hoje uma professora Michele, é porque teve uma Eliara por trás, me motivando e me fazendo fazer o concurso, mas antes disso, antes de me motivar a fazer o concurso, teve uma Eliara me motivando a ir para São Paulo para estudar, para ir para a Unifesp, e eu lembro como se fosse ontem ela dizendo, vem para cá que isso aqui é a tua cara, vem para cá que tu vai amar. Então, a gente teve uma oportunidade pública também de eu fazer esse meu registro de gratidão a essa trajetória profissional que a professora Eliara me motivou, que foi no dia que a gente fez o lançamento do capítulo do livro, do Manual de Eletrofisiologia, que nós escrevemos o capítulo juntas. Então, professora Eliara, agradeço muito a tua presença aqui hoje conosco, nessa atividade do projeto, na nossa aula inaugural. Fica sempre o meu registro público de gratidão ao teu apoio desde quando eu estava no primeiro ano de graduação, e também agora esse último movimento profissional, que foi de mudança de espaço físico, também teve um dedo da professora Eliara aí, que no momento estava enquanto chefe de departamento. Então, obrigada e uma ótima aula para você. Passo a palavra para você. Obrigada, professora Michele. Todas as palavras que a Michele faz, quando ela se direciona a mim, elas são verdadeiramente mútuas e a recíproca é verdadeira. Então, a gente tem uma relação de respeito, de admiração, de quase 2 décadas, ou talvez já tenha passado das 2 décadas, né? Então, a gente tem muita consideração, muito carinho, muito amor uma pela outra, e isso faz com que a gente se complemente. Então, quando ela disse da Liga, a aula da Liga, hoje eu pensei assim, é oportunidade, é óbvio que eu vou aceitar. A Isabela me mandou uma mensagem, foi a Isabela, né? A Isabela me mandou mensagem, no mesmo momento eu já respondi. E olha que eu levo dias para responder um e-mail. Esse eu respondi na mesma hora, porque eu fazia questão de estar aqui. Porque como a professora Michele falou, a ideia até pode ter sido minha, mas eu não fiz absolutamente nada pela Liga de Audiologia perto do que a professora Michele fez e do que ela vem desenvolvendo nos últimos anos.
E daí, no final da aula, tem até uns registros do início lá da liga que eu comecei a mexer no computador e ver algumas coisas, e vocês vão ver que coisa interessante eu achei preparando essa aula de hoje. E aí, quando eu entrei aqui na sala, eu vi que além dos nossos alunos, tem pessoas que eu tenho carinho, que já passaram aqui pela minha trajetória, e eu fiquei muito feliz de vê-las aqui na aula hoje. Então, eu acho, né, que vai ser um momento bem produtivo, mas olha, feliz mesmo. E até vou nominar algumas pessoas aqui que eu já vi aqui, que não quero esquecer de ninguém. Mas eu vi, eu vou, a Cris tá por aqui, eu vi a Elismar, a nossa Elismar, né? Fiquei feliz de vê-la aqui. Para que eu vi mais uma outra pessoa aqui que eu quero falar também. A Silvana, que também é uma querida, faz muito tempo que eu não vejo. E fora todos os alunos que moram no meu coração, que estão aqui conosco. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada por estarem aqui conosco. Vocês me conhecem, eu vou tentar ser bem objetiva. Ai, um beijo, Elismar, um beijo. E eu montei uma aula especial para hoje. Deixa eu localizar aqui. E eu quero que vocês se sintam à vontade para, por favor, me interromper, se assim for necessário, perguntar. Cadê a janela? Agora deu. Eu vou interromper a Prof. Eliara bem rapidinho, só porque eu tinha pensado em mostrar essa foto. A foto que deu maior visualização no meu Instagram na vida. Eu não sei se todo mundo viu, mas agora a gente já está vendo a aula da Prof. Eliara. Agora mostra que essa foto é eu tinha pensado em partilhar, em mostrar essa foto. E a Débora também está aqui. Passei pelo nome da Débora, perdão, Débora. E daí eu acho que ela imprime bem o que é uma trajetória e os quase 20 anos que a professora Eliara falou. E eu acho bacana falar isso porque a gente tem muitos objetivos na vida sempre, e às vezes a gente esquece de curtir o processo, né? E a gente curtiu bastante o processo. O processo está me acabando um pouquinho perto dessa foto, mas tudo bem. Então pronto, vou parar aqui. Já interrompi. Tá, gente, vamos para a nossa aula. Então, tá combinado. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês quiserem saber alguma coisa, não sintam-se à vontade em me interromper. Nesse momento, eu não estou vendo a janela de comentários. Eu te ajudo aqui, pode deixar. Mas a partir de agora, então, vocês sintam-se à vontade para me chamar, se assim for necessário. Então, o que me coube falar é avaliação auditiva infantil, o que não pode faltar. Aí eu pensei, né, e estabeleci 4 pontos. São coisas que não podem faltar em hipótese nenhuma. E desses 4 pontos, a gente vai analisar de forma profunda algumas questões. Então, o primeiro passo é a anamnese. É impossível receber uma família, uma criança, sem fazer uma boa anamnese. Dentre todas as perguntas que vocês vão fazer para a família, uma pergunta, eu estou pensando em fazer uma avaliação audiológica de uma criança que ou tenha passado, ou tenha uma falha na triagem, uma criança que a família está com suspeita de perda de audição e é uma criança, independente da idade que for. Então, independente da idade que for, crianças pequenas, na primeira infância, nos primeiros anos de vida, a gente tem que saber se a triagem auditiva neonatal foi realizada e se tem o registro na caderneta do bebê. Na minha opinião, esse é o pontapé inicial, além de perguntas, óbvio, sobre a saúde da criança, a história auditiva, mas a história auditiva começa pela triagem auditiva neonatal. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender o que é, qual é o objetivo da triagem, e aí a gente tem que pensar uma outra questão. O objetivo da triagem, seguindo
os guidelines nacionais e os internacionais é identificar perdas incapacitantes, ou seja, perdas maiores que 35, 40 em uma, na melhor orelha. Desculpa, na melhor orelha. Então, alguma criança que tenha perda leve vai passar pela triagem auditiva neonatal. Alguma perda unilateral pode passar pela triagem auditiva neonatal. Mas, e ainda existem uma série de perdas que surgem na primeira infância. Mas, de qualquer maneira, saber se a criança fez ou não a triagem auditiva é fundamental para que a gente analise o que vai fazer daqui para frente. Então, a triagem auditiva neonatal tem como objetivo identificar essas perdas de 35 a 40. Todos os bebês precisam fazer a triagem auditiva até o 3º mês de vida. E aqueles bebês que têm risco para deficiência auditiva, a triagem deve também identificar se tem alterações retrococleares. Se tem um bebezinho com mais de 3 meses e chegou para fazer triagem auditiva, não existe isso. Esse bebezinho vai para o diagnóstico audiológico, porque triagem auditiva neonatal é no 1º mês de vida, no máximo 2º, 3º para bebês da UTI. Tanto que nos Estados Unidos, o Joint Committee, que é o Comitê Americano sobre Perdas Auditivas na Infância, ele já até mudou essa meta, que antes era triar no 1º mês, fazer o diagnóstico no 3º e fazer a intervenção até o 6º. Na última recomendação americana, se tem fazer a triagem no 1º, fazer o diagnóstico no 2º e intervir no 3º. Isso não é uma realidade do Brasil. Nós seguimos tentando alcançar a meta do 1, 3 e 6, e assim que a gente alcançar do 1, 3 e 6, volta para o guideline americano e tenta chegar no 1, 2 e 3. Então, isso aqui é o que a gente vale da triagem auditiva. A gente já falou sobre isso, que é passa-falha de bebês com perdas maiores que 30, 35, 40. Então, nós não estamos identificando bebês com perdas maiores que isso. E dependendo se tem ou não indicador de risco, é um protocolo da triagem. Tudo isso a gente tem que analisar se está adequado na caderneta do bebê. Se o procedimento para aquele bebê que não tem risco foi emissão otoacústica, ou se o procedimento foi o potencial automático no caso de bebês com indicadores de risco. Emissão otoacústica, que é para o bebê que não tem risco, avalia o funcionamento das células ciliadas da cóclea. Então, é um procedimento mais simples, mais rápido, que vai nos dizer se a cóclea daquele determinado bebê funciona ou não. Esse é o procedimento que é o padrão da triagem auditiva neonatal na maior parte dos serviços. Então, a maior parte das cidades do interior do estado, a maior parte dos programas de triagem auditiva neonatal usam apenas a emissão otoacústica. Mas é interessante também ter o potencial automático, ou também chamado bera-triagem. O que é isso? É esse procedimento aqui, ó. É esse aqui. Nós colocamos eletrodos e, além de avaliar o funcionamento da cóclea, principalmente a gente avalia se o nervo auditivo está funcionando de forma adequada. Então, como que o nervo auditivo conduz aquele determinado estímulo, que em geral é numa intensidade de 35 decibéis, da célula ciliada interna até o tronco encefálico, a região mais baixa. E a gente vê uma representação gráfica desse funcionamento, essa onda aqui, que, por favor, gente, não é a onda 5, é só uma representação gráfica desse funcionamento. É diferente do bera-diagnóstico, do potencial evocado auditivo de tronco encefálico diagnóstico, que a gente consegue ver a onda 1, a onda 3, a onda 5, analisar as latências, as amplitudes. Aqui eu só sei se
existe um funcionamento do nervo auditivo ou não? É muito mais simples, é um teste de rastreio. E para isso eu não posso me esquecer. Esse pequenininha é a cabecinha própria para fazer esse procedimento. O que acontece? A gente precisa se dar conta que esse equipamento do potencial automático, ele foi desenvolvido para ser utilizado numa cabeça de um lactente, de um bebê pequeno, no máximo, até 6 meses de vida. Eu não posso pensar em fazer potencial automático em criança de 1 ano, em criança de 2 anos, em criança de 3 anos, por uma questão física do equipamento. Ele foi configurado e projetado para bebês pequenos. E aí eu fiz um quadrinho, e depois esses slides eu vou disponibilizar para todo mundo, que compara o potencial automático que a gente usa na triagem com o potencial diagnóstico que é o BERA. Existem N diferenças entre eles, mas a principal é o tempo. Então, por exemplo, um BERA diagnóstico, eu posso levar até 1h30 se eu for fazer uma pesquisa dos lineares eletrofisiológicos. E o potencial automático eu vou levar no máximo 2 minutos, porque eu não vou ter a mesma complexidade que eu teria no diagnóstico, e nem é meu objetivo. Ali, o meu objetivo é avaliar um rastreio, é fazer um rastreio do funcionamento da via auditiva. Então, o foco da nossa pergunta, e aí por isso que a gente acabou discutindo um pouquinho sobre a triagem auditiva neonatal, é olhar nessa caderneta. Aonde que está agendado, fica lá nas triagens neonatais. Está escrito que deve ser realizada na maternidade entre 24 e 48 horas depois do nascimento e, no máximo, no primeiro mês de vida. Se foi realizada ou não, e a data da realização, e os procedimentos. E o resultado é normal ou alterado, e tem a conduta. Então, isso aqui é fundamental. Recebi a família, eu vou olhar se fez ou não triagem auditiva neonatal. Investiguei a história da criança. Não esqueço dos indicadores de risco. Estes indicadores de risco são os indicadores de risco mais associados ao primeiro momento de vida do bebê, que é o histórico familiar de perda auditiva, ficar na UTI por mais de 5 dias, associado à ventilação mecânica, exposição e uso do ototóxico, a hiperbilirubinemia, que exige a exossanguíneo transfusão, então aquele bebê que fica muito amarelinho, que precisa fazer, além da fototerapia, a transfusão de sangue. As infecções congênitas, como o citomegalovírus, a herpes, a rubéola, a sífilis, a toxoplasmose e o Zika vírus, que o Zika vírus entrou em 2019. As anomalias crâniofaciais, os aspectos físicos, como a mechinha branca no cabelo, a heterocromia de íris, que é um olho de uma cor, o olho de outra, as microtias, os apêndices auriculares. Tudo isso são sinais que podem nos levar a pensar, inclusive, numa síndrome ou num distúrbio neurodegenerativo. Então, esses indicadores, isso tudo eu tenho que perguntar para a família, se existe isso na criança, se aconteceu alguma dessas intercorrências durante o período gestacional. Na criancinha maior, eu tenho que investigar se ela já fez quimioterapia, eu tenho que investigar se ela já teve um traumatismo craniano, e eu tenho que saber aí se ela já teve sarampo, cachumba, alguma outra infecção pós-natal. E essa pergunta aqui é bem importante. Eu tenho que levar em consideração a preocupação dos pais em relação ao atraso da audição, da fala, da linguagem e ou desenvolvimento dessa criança. Então, se a mãe falar para vocês, eu tenho dúvida quanto à audição do meu filho,
a mãe é certeira. Temos que levar em consideração. Tudo isso era a primeira pergunta. Lembra que eu falei que eram 4? A primeira pergunta é a anamnese e as questões relacionadas à triagem auditiva neonatal. O segundo aspecto que eu passo, que não pode faltar, a meatoscopia. E aí, da meatoscopia é um desafio, porque essas crianças têm um conduto auditivo, tem uma foto aqui que aparece melhor, com um posicionamento da tuba e do próprio conduto muito diferente do adulto, muito diferente em relação ao do adulto. E se nós não escolhermos o espectro adequado, vai ser muito difícil de nós enxergarmos. Então, eu até sugiro, aqui nesse QR Code tem uma leitura, um artigo que ele explica em detalhes o desenvolvimento do conduto, do meato acústico externo e como deve ser feita a otoscopia em criança. Nem sempre é essa coisa bonitinha como da foto. Mas a sugestão é, em recém-nascidos, a gente puxa o pavilhão auricular mais para baixo. Já para crianças um pouquinho maiores, o posicionamento é contrário, é póstero superior. Então, para criança bem pequenininha, para baixo. Para criança maior, um pouquinho para cima e para trás. O objetivo da nossa... Oi? Desculpa te interromper. Já deve. O Michel, que é estudante de medicina, ele está perguntando se tem uma maior chance de perfuração timpânica nessas situações. Eu só não peguei qual situação que ele comentou, mas ele perguntou sobre chance de perfuração timpânica. Você estava falando da visualização do meato, dos pequenininhos, faz 1 minuto que ele botou a pergunta. O que a gente tem que se dar conta? Michel, o nome dele? Michel. O Michel. Michel, na fonoaudiologia, a gente ensina para os nossos estudantes que nós realizamos a meatoscopia, que é diferente da otoscopia. A meatoscopia, a gente vai tomar muito cuidado e a gente vai fazer a inserção do espectro muito mais afastada do que na otoscopia, porque a otoscopia, quando o médico, o otorrino, o pediatra, eles usam esse procedimento até para fins diagnósticos, porque eles analisam a condição da membrana timpânica e eles conseguem, inclusive, visualizar ossículos e a presença ou não de líquido em orelha média. É diferente do nosso objetivo. Nosso objetivo, que eu ia falar no próximo slide, não sei se já voltou a minha apresentação aí, é ver se tem a presença de um corpo estranho ou se tem excesso de cera. Então, a chance de cometer uma perfuração timpânica é raríssima, porque a gente vai colocar muito mais para frente. Se essa é a pergunta em relação ao procedimento e cometer a perfuração timpânica, é assim a resposta. A chance de uma criança, de um bebê pequeno, ter perfuração timpânica também é muito raro. Por quê? Existe otite em bebê recém-nascido ou nas primeiras semanas de vida? Existe. Em que situação acontece otite no recém-nascido? O líquido amniótico e aquelas secreções originárias do parto, elas ainda estão preenchendo as cavidades, os orifícios do bebê. Então, inclusive, na orelha média ainda tem líquido. Se por um azar do destino, esse bebê tem uma tuba auditiva não funcionante, ele é infectado por algum vírus, alguma bactéria, e ele contamina aquele líquido remanescente na orelha média, ele pode ter, sim, uma otite nos primeiros dias de vida. Então, essa é a fisiopatologia da otite nos primeiros meses de vida. Mas a ponto de causar uma perfuração timpânica, eu confesso a ti que eu desconheço e eu nunca vi.
na prática clínica isso acontecer. Quando nós temos um bebê que falha na triagem auditiva neonatal, eu me direciono até os residentes, Catarina, Ana Paula, o Luiz, as meninas ali da residência. Em geral, eles fazem a otoscopia e nunca, nesses últimos anos, a gente conseguiu visualizar uma perfuração timpânica em recém-nascido, ou bebê muito pequeno. Tá? Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Sim, bom, ele falou que sim. Isso aí. Então, lembrando a diferença do que o médico e do que o afono vai fazer. O terceiro passo... Bom, então já fiz anamnese, já fiz exame-ato. Agora eu vou escolher o procedimento de realizar a avaliação auditiva, para que eu consiga responder uma pergunta bem importante. Essa criança tem perda de audição? Sim ou não? Se sim, em que orelha, qual tipo, qual grau, qual a configuração e se a criança tem neuropatia. Esse é o objetivo da avaliação audiológica infantil. Eu preciso responder a todas essas perguntas, essas 5 perguntas. Mas, para isso, eu não uso um teste único. Eu uso uma bateria de procedimentos que eu escolho a considerar a idade e o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E aí, eu uso o que a gente chama de princípio do cross-check. Eu vou usando exames que, em conjunto, me detalham, me trazem informações sem que eu tenha equívoco pela escolha de um único teste. Então, essa tabelinha, provavelmente quem já foi meu aluno vai lembrar, eu amo ela e eu não vivo sem, o que me leva a pensar em qual procedimento que é o padrão ouro para identificação dos limiares auditivos. Então, se eu estou falando de um bebezinho, eu falo em frequência específica. É ele que me diz qual é o limiar auditivo. E é ele o padrão ouro para avaliação audiológica da criança. Esse é o principal, o mais importante dos exames. Se eu estou falando de uma criança de 6 a 24 meses, é audiometria de reforço visual. É a audiometria de reforço visual que vai me dizer quais são os níveis mínimos de resposta para 500, 1000, 2 e 4. Essas 4 frequências são as frequências que eu me preocupo. Depois, quando a criança é maior, eu passo a fazer uma audiometria lúdica. E aí eu tenho uma colaboração maior, uma participação maior da criança, e eu sei que a audiometria é capaz de me dizer qual é o procedimento. Então, não é para a gente pensar num bebê menor que 6 meses que eu tenho que fazer um teste comportamental. Os outros testes podem até me dar respostas sobre o bebê, mas não é o padrão ouro. Não é para eu pensar que um bebê de 1 ano, eu tenho que começar fazendo um potencial. Não, eu tenho que começar fazendo uma audiometria, porque o padrão ouro para o bebê de 1 ano é a audiometria de reforço visual. Não é para eu pensar que um bebê de 3 anos, que uma pessoa ou 2 pessoas disseram que não dá para fazer uma audiometria, eu tenho que fazer um potencial. Não é. Bebês acima de 2 anos, eu tenho que fazer audiometria lúdica. Então, estes são os procedimentos que são padrão ouro para a escolha. Mas eu sempre devo pensar que a medida de imitância acústica, a nossa famosa timpanometria, me ajuda a descartar o comprometimento da orelha média. Então, eu sempre uso a timpanometria. E, às vezes, ela ajuda, inclusive, a me dizer qual é o tipo da perda. Porque aí eu já fiz uma curva timpanométrica. E eu tenho uma curva timpanométrica do tipo A, eu sei que não pode ser uma condutiva. É impossível ter uma perda condutiva tendo uma curva do tipo A. Então,
Agora, a curva do tipo A, ela pode estar presente tanto na perda neurosensorial quanto na audição normal. Então, ela me ajuda a pensar no tipo, mas ela não resolve o meu problema. Eu tenho que pensar em outros procedimentos. Sobre a timpanometria, eu preciso lembrar também de que crianças bem pequenas, abaixo de 6 meses, eu tenho que usar a curva timpanométrica com uma sonda de 1000 Hz. Então, o tom teste é o 1000 Hz. Para crianças acima de 6, é a mesma sonda do adulto. Então, não é todos os serviços, não são todos os lugares que tem disponível a sonda de 1000 Hz. Então, a gente tem que analisar isso na hora de fazer a curva timpanométrica. Essa aqui é a timpanometria, independente de ser 1000 ou 226, a gente vê uma curva desse jeito, como vocês já conhecem. E aqui eu tenho todas as possibilidades de curva. A mesma classificação lá dos adultos vale para as crianças. A única coisa que nos bebezinhos com menos de 6 meses, às vezes acontece ter um duplo pico, e isso é normal, não é uma alteração. Isso que vocês têm lá no manual do conselho também está valendo, e é essas as referências da curva. Bom, então já falei da curva que eu faço tanto para o bebezinho pequeno quanto para a criança maior. O bebezinho pequeno, que protocolo que a gente usa para o diagnóstico? Potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Como que eu faço? Então, a minha sugestão é que vocês acessem esse guideline aqui, que é o mais recente, e esse guideline, ele diz assim, não precisa fazer as 4 frequências, tu faz 2500. Se der tudo bem, não precisa. Porque é muito raro uma criança ter uma perda isolada em 1000, ou em 4. Ou talvez 4 ela até tenha, mas pensem comigo, será que alguém vai protetizar uma criança que tem uma perda só em 4000 Hz? Provavelmente não. Então, esse guideline, ele sugere que faça essas frequências, 2.500. Se estas frequências estiverem com limiares aumentados, aí se faz 1000 e 4000. Tendo os limiares de 1000 e 4000 e 2.500, aí a gente passa para os limiares da via óssea. E a via óssea, eles sugerem que só se faça em 2.500. Isso agiliza o tempo de avaliação eletrofisiológica infantil. A gente ganha mais tempo e o processo fica mais dinâmico. Aqui tem os fatores de correção. Então, quando eu descubro, quando eu mensuro um limiar eletrofisiológico, eu tenho que transformar esse limiar, eu tenho que pensar em quanto vai ser o limiar comportamental estimado. Então, por exemplo, se eu tenho um limiar eletrofisiológico em 500 de 90 menos 15 é o limiar comportamental estimado. Se eu tenho um limiar de 80 em 1000, eletrofisiológico, 80 menos 10, o meu limiar estimado é 70. Então, a gente usa essa regra, assim, para a gente pensar nos limiares estimados. Quando eu avaliei quem? Uma criança com menos de 6 meses. Então, eu preciso determinar os limiares auditivos de uma criança com menos de 6 meses por meio de um procedimento eletrofisiológico. Agora, quando eu vou para uma avaliação audiológica infantil de uma criança maior, eu tenho que pensar em fazer uma audiometria de reforço visual ou uma avaliação de uma criança por meio de uma avaliação da audiometria lúdica. Como que eu vou saber, né? Eu tenho que ver o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança e a idade. Eu posso começar
fazendo avaliação em campo livre para que ela aceite a colocação dos fones depois. Eu preciso pedir para que os pais nos auxiliem, mas eles fiquem quietos, que eles não façam muito barulho, que eles não mexam muito na criança. Eu preciso que seja mais significativo, então é melhor, às vezes, começar pela fala, e eu tenho que criar um contexto lúdico. Daí, aqui no grupo, a gente já tem a Débora, que tem postado e tem falado bastante da avaliação comportamental em criança, e a Débora mostra lá, ela tem o dinossauro, ela tem uma série de recursos lúdicos que facilitam para que a criança responda. Então, respeitar a criança, seu interesse, seu medo, sua ansiedade, tem que conquistar a confiança da criança e fazer muito rápido. Então, primeiro a gente aprende a fazer audiometria, depois a gente faz audiometria em criança. Primeiro a gente aprende a mexer no equipamento, depois a gente vai atender uma criança. E o tempo de atenção da criança é muito curto, daí um pouco já não tem mais graça. Por isso a gente tem que alternar as frequências e as orelhas na avaliação infantil. E começar sempre fazendo a fala. Então, teste de detecção de fala em campo livre. Porque daí a gente já vai pensar em que intensidade a gente vai apresentar os demais. Lembrar que crianças que têm perdas maiores têm dificuldade de estabelecer a relação entre ouvir e encaixar um brinquedo, porque elas não conhecem o som. E aí a gente começa sempre pelo estímulo que é mais audível para crianças com perdas maiores. Eu começo pelo que é mais grave. Às vezes eu faço até o 250, porque a criança sente a vibração. Eu posso até colocar o vibrador na mão dela. E aí eu associo o estímulo tátil ao sonoro. Ou bater um tambor, por exemplo. Então, eu vou escolher a técnica de acordo com a idade da criança, de acordo com o desenvolvimento. Já fiz audiometria de reforço visual numa criança de 7 anos com síndrome de Down, porque ela achou bonitinho aquele passarinho, aquele bichinho que acendia, né? O que é pouco comum numa criança de 7 anos, mas é uma criança que tem uma questão de intelecto, né? Então, acontece isso. E eu tenho que minimizar as pistas visuais, táteis, olfativas ou a interferência dos pais. Sempre procurando 500, 1000, 2 e 4, orelha direita, orelha esquerda. Se eu faço em campo livre, eu não sei de que orelha. Eu sei que é a resposta da melhor orelha. Então, aqui tem um videozinho que mostra esse bicho horroroso, né? Que no Brasil a gente tem só essas coisas feias, nós não temos aqueles mecanismos mais modernos, assim, de audiometria. E esse aqui é um videozinho de uma criança lá da Escola Paulista, que quem já foi meu aluno já ouviu. Então, apresenta o estímulo, vira a cabecinha. Já tinha visto esse vídeo, Amê? Já. Uhum. A professora Marisa, lá das aulas que a gente gravou em 2004. Então, olha, aí a criança com fone, então ela começa em campo livre e depois coloca o fone. Então, é possível, sim, fazer audiometria de reforço visual em crianças pequenas. Tá. E o fim da avaliação? O que é o fim da avaliação? O fim da avaliação é fazer uma devolutiva. Que eu tenho que ter empatia, que eu tenho que falar sem uso de termos técnicos, que eu tenho que fazer a devolutiva muitas vezes num momento particular, eu não posso ter toda a turma lá com aquela família. E eu devo orientar a família sobre as estratégias comunicativas, se a família estiver em condições. E se a família ficou angustiada com aquele resultado daquele exame, se a família está esperando o transporte e está atrasada, não vale a pena. Vocês vão gastar a energia de vocês e a família não vai conseguir prestar atenção naquele relatório. A família não vai prestar atenção, não vai entender e não vai usar aquelas estratégias comunicativas.
Então, guardem a energia de vocês para a família que está em condições de receber essa devolutiva mais completa. Mas, em hipótese nenhuma, deixem de entregar um relatório seguindo todas as recomendações do conselho. E deixem muito claro qual é o quadro clínico da criança hoje e que a gente precisa... tá escrito errado ali, né? Pediatra tá ótimo o jeito que eu escrevi. Nossa, mãe. Perdão, até eu me atrapalhei na hora de ler. A gente precisa que essa criança tenha uma avaliação do otorrino e do pediatra, ou pediatra. Então, toda criança deve ter uma avaliação médica que decida qual é o melhor sistema, qual é o melhor processo de reabilitação. Então, por mais que o conselho de fono diga que quem faz a indicação da prótese auditiva é o fonoaudiólogo, na criança, pelo menos na minha opinião, é um pouco diferente. Por quê? Porque tem que se fazer uma investigação mais detalhada de o porquê que a criança tem uma perda de audição. Isso é um impacto maior na vida. Então, a minha orientação é que nenhuma decisão seja tomada para o processo de reabilitação sem avaliação do pediatra e ou otorrino. Tá? Então, como antes de eu mostrar os últimos slides, só fazer um parênteses aqui. Então, são os 4 pontos. Anamnese, investigando da triagem, a meatoscopia, escolher um procedimento correto, seja ele eletrofisiológico ou comportamental, a depender da idade, e a devolutiva. São 4 pontos que são fundamentais para uma boa avaliação audiológica infantil. Você sabe, né? Eu tinha um tempo pequenininho e eu quis falar do mundo inteiro. Então, eu trouxe esses conceitos que são bem importantes e eu trouxe os links nos quais vocês, os QR Codes, nos quais vocês podem ler um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu entendi. Não vale. Não vale. E o pessoal entenderam? Tá tudo bem? Acredito que sim. Gente, só estamos em 40 pessoas, tá linda a nossa sala. Alguma dúvida, consideração? Oi, eu sou Janine. Oi, Janine, pode falar. Eu adorei a aula, primeiro que eu adoro essa prof. A minha última aula em prática clínica foi com ela. Então, eu só queria dizer para ela que eu entendi na prática e eu não sou da área. Mas eu adorei ela no hospital. Ótimo, prof. Eu que não sou da área, tenho muito conhecimento. Achei muito legal a aula, bem interessante. E que bom que eu tive a oportunidade de acompanhar na prática. Um beijo. Um beijo, Janine. Obrigada pelas tuas palavras. Eu acho que é bem isso. Assim, a Janine esteve lá na prática clínica de audiologia, no hospitalar conosco. E aí foi bem legal, né, Janine? Ai, fala, Elismar. Vai ser um prazer te ouvir. Oi, meninas. Quanto tempo, hein? Que saudade. Quanto tempo, Elismar? Tu tá bem? Muito. Vocês estão maravilhosas. Que saudade. E eu gostaria de dar o meu depoimento, saber como que vocês começaram, que caminho lindo. Vocês sempre foram fantásticas. Eu sou prova, né? Agora eu vou fazer 30 anos de profissão esse ano. Então, é um orgulho da gente, da fonoaudiologia, poder ter pessoas como vocês duas, que eu vi começar e vi serem fantásticas. Muito, muito obrigada pela contribuição que vocês têm com a nossa profissão, não só comigo, né? Mas com todos os seus alunos. Eu vivo acompanhando vocês, às vezes vou nos congressos, nós desencontramos, né, Mia, esse ano? Infelizmente. Às vezes a gente está no mesmo lugar, mas não consegue se ver. E você, Eli,
sempre foi uma querida, viu? Deus abençoe os caminhos de vocês, que vocês continuem passando não só para os seus alunos, mas para a gente. A Maísa está aqui, trabalha comigo, a Virgínia, estão vendo a aula, porque eu vivo falando para elas, assiste a aula das meninas. Que legal, que legal. E tu viste, Elismar, tu que tem muita prática clínica. Eu acho que todos, na verdade, eu acho que agora, aqui, a gente já está na fase do implante coclear, né? Naquela época, a gente trabalhava com aparelhos auditivos, então, todos esses protocolos que a gente já usa há muito tempo, a gente tem uma equipe as meninas têm 18 anos que nós estamos juntas, quase como vocês, né? Aqui na Biosom, a gente tem o privilégio de ter os profissionais que trabalham juntos, e é uma clínica de fonoaudiologia, que eu acho que é um dos maiores orgulhos que eu tenho, de ter uma clínica de fonoaudiologia que faz diagnóstico até o implante coclear hoje. Então, todos os protocolos a gente segue também. Claro que a gente tem limitações, como você mesmo disse, de alguns casos de avaliação, nem sempre a gente consegue. Tem pouco tempo que a gente conseguiu ter o Eclipse, que é um BERA, que a gente tem realmente um diagnóstico muito mais preciso, né? Eu acho que para essa geração nova que está aí, esse caminho da audiologia só tende a nos ajudar a fazer diagnósticos cada vez mais precoces e mais confiáveis, né? Vocês buscaram protocolos para nos ajudar. Obrigada, viu? Que bom. Obrigada, Elismar, obrigada. Beijo, beijo. O Leonardo também levantou a mão. O Leonardo, eu acho que ele teve vendo a apresentação da defesa da Ângela. Foi tu, Leonardo? Oi, era eu mesmo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, professores? Obrigado pela aula. Eu sou co-orientado da professora Daiane, estou estudando sobre a triagem auditiva neonatal, e aí quando você fala da questão do tempo ali para triagem, que tem que ser, né, até os 3 meses, eu me perguntei, porque aqui eu trabalho com triagem também, e aqui no meu serviço a gente recebe, assim, 80% das crianças, 90% para mais, acima dos 3 meses de idade. Se a gente for encaminhar todas essas crianças, não tem condição. Não vai dar certo. E aí, o que eu queria perguntar, o que você acha que a gente, né, deve fazer, a triagem? Não tem como a gente encaminhar, porque até o próprio protocolo diz que tem que ter 4%, né, de encaminhamentos no máximo. E aí, como que a gente lida, né, com esse mundo real? Olha, a minha sugestão para te lidar com esse mundo real é fazer uma campanha de conscientização, tá? É entender por que tu tá recebendo essas crianças com essa idade, o que está acontecendo no caminho que elas estão chegando tão tarde. E aí, fazer uma orientação para o pessoal das unidades básicas de saúde, se assim for o teu caminho, entender por que logo na primeira consulta do puerpério, lá na primeira consulta, se o pediatra não investigou se tinha feito a triagem auditiva neonatal. Então, a minha sugestão é entender o caminho e fazer uma educação continuada em saúde para os profissionais que recebem em algum momento essas crianças. Porque é assim que a gente consegue melhorar os números. Então, é assim que aconteceu no USME. Hoje, o USME tem uma taxa, não sei nem se a Michele sabe isso, se a professora Michele sabe isso, mas a taxa de adesão na triagem auditiva neonatal, ela é universal hoje. Ela atende 96% dos bebês antes da alta hospitalar. Então, assim, isso se construiu com muita orientação, com aula lá na pediatria, com aula na residência de otorrino. Então, é tentar buscar esses parceiros, porque a gente não vai conseguir sozinho. Entendeste? Então, a minha sugestão é isso, buscar entender da onde está o teu problema e fazer uma orientação nesse sentido. Porque eu concordo contigo, tu não vai conseguir encaminhar todo esse povo para o diagnóstico, vai lotar a fila de espera, se é um programa no Sistema Único de Saúde, não vai dar certo,
Mas também não vai adiantar a gente ficar só reclamando e fazendo triagem em criança com 4, 5 meses. Tem que entender aonde está o problema e tentar atingir de outra maneira. Tá bom, Leonardo? Boa sorte. Espero que dê certo. Obrigado, professor. Acho que a gente vai fazer isso. No mestrado, a gente vai avaliar o serviço, por que está dando errado. E aí, quem sabe, no doutorado, a gente faça uma questão de prática educativa. Então, Educação continuada em saúde é o caminho. Uhum. Obrigado, professor. De nada, de nada. O Michel também levantou a mão. Oi, profa, boa noite. Desculpa estar com a câmera desligada, estou aqui dentro do USME. Estamos aproveitando os 3 segundos de folga por dia, folga entre aspas, né? Que é para conseguir aprender um pouco. Inclusive, a gente está com uma crise aqui de gastroenterite, que hoje já foram atendidos uns 40 estudantes por hoje. E assim, estamos sobrevivendo, né? Professora, eu tenho um aspecto muito Suzão. Alguns colegas sempre reclamam que eu sempre falo, o SUS, o SUS. Mas é porque eu acredito que é onde eu quero trabalhar e onde a grande maioria das pessoas vão trabalhar, né? Exatamente. Se eu falo sobre uma clínica privada, onde o pai tem a condição de pagar, o pai paga o pediatra, o pai paga o fono e todo aquele tratamento acontece da melhor forma possível, né? E era para ser assim para todos, mas infelizmente não é. Eu fiz uma pesquisa agora junto com o Departamento de Saúde Coletiva e os dados foram bem alarmantes. Somente 40% da população de Santa Maria tem uma UBS para chamar de sua. Ou seja, 60% da cidade está à míngua. Normalmente vai em uma UBS aleatória quando precisa ou vai direto para a UPA, que também não é o local adequado para nenhum tipo desse tipo de solicitação, né? E minha pergunta é, eu como um futuro generalista, eu como uma pessoa que não sou capacitado para aplicar esses protocolos, eu como uma pessoa que eu sei que não vai ter um pediatra sempre disponível para ajudar e para encaminhar, como eu posso fazer para ajudar? Tu podes encaminhar para que essa criança, essa família, faça o registro e a solicitação da triagem auditiva neonatal pela Secretaria da Saúde do município. E eu vou te dizer uma coisa, a gente tem 2 serviços, inclusive a fono de um dos serviços públicos está aqui, a Débora, ela atende lá na Casa de Saúde, então, tanto na Casa de Saúde quanto no USME, a gente atende a população para fazer a triagem auditiva neonatal. Então, isso não é um problema. Em Santa Maria, a gente consegue. E os nossos números de Santa Maria em relação à cobertura das crianças com triagem auditiva são bons. São bons. O diagnóstico a gente também consegue fazer. A fila demora um pouquinho, a gente consegue essa meta de fazer o diagnóstico de todo mundo até o 3º mês? Não. Infelizmente, o diagnóstico é um pouco mais complexo. E a meta que a gente realmente não atinge é a meta da intervenção até o 6º mês, porque a gente não tem em Santa Maria um serviço que protetize, que coloque a prótese auditiva em crianças com menos de 3 anos. Então, as crianças pequenas, elas vão para Porto Alegre, e daí não depende de nós, porque é um serviço regulado, né, pela Coordenadoria Regional de Saúde, e a gente não consegue lidar com o tempo de espera. Então, esse é o nosso maior problema, a falta de um serviço em Santa Maria que esteja habilitado para fazer o diagnóstico e a protetização de bebês. Por isso que demora um pouquinho. Mas existe, sim, um fluxo e um acolhimento dessas famílias pelo Sistema Único de Saúde. Confesso a ti que não na rapidez da qual nós gostaríamos, mas existe. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Respondeu sim, muito obrigado, profa. De nada, querido. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Eu nunca mais te perguntei se existe alguma perspectiva de a gente poder atender os pequenos. Infelizmente não, porque o que acontece? O nosso serviço ele é cadastrado como um serviço de média complexidade. Esse tipo de credenciamento não existe mais.
Só existe o credenciamento do tipo ser. A gente só mudaria se nós nos tornássemos um ser. Mas para nós nos tornarmos um ser, daí depende, assim, de um movimento muito maior, tu entende? Muito maior. Muito. A Maria Eduarda e a Raquel levantaram a mão. Maria Eduarda. Oi, prof. Foi sem querer. Oi, Maria Eduarda. Oi, prof. Na verdade, foi sem querer, desculpa. Ah, não foi nada. Então tá. Raquel. Ó, Raquel. Olá, gurias, tudo bom? Boa noite. Obrigada, Eliara, pela aula. Michele, pela oportunidade de a gente poder estar sempre se atualizando. Queria aproveitar vocês duas juntas. E essa semana eu peguei um laudo de uma triagem auditiva de um bebê. E eu adorei o que tu falou, porque resume tudo o que eu vivo, sabe? Primeiro olhar a triagem, conversar com a mãe, é o que eu sempre falo, né? Mãe não erra. Mãe não erra. Mãe não erra, o senso da mãe não erra. Mas é uma questão prática, sim. Eu peguei um laudo de triagem auditiva por emissões otoacústicas transientes que falava que, tipo assim, presentes em 80 dB. E eu olhei aquilo, depois eu olhei de novo, aí fiquei pensando, tá, mas a emissão otoacústica transiente normalmente sempre é feita com 80 dB, e aí fiquei pensando sobre a relação sinal-ruído, porque aí eu fiquei pensando, se alguém que não sabe em que intensidade, isso acontece, né, com neurologista, pediatra, até otorrino às vezes, vai olhar aquilo e vai dizer, poxa, só funciona para 80 dB. Né? Porque, Raquel, todos nós sabemos, é a intensidade de apresentação do estímulo. Do estímulo. 80, né? 83, 85. Exatamente, então... depende de como tu coloca a sonda, às vezes varia um pouquinho, 81, 84, depende do equipamento, 79, né? Mas eu fiquei pensando, nada a ver, né? Nada a ver, não se faz isso. Não se faz isso. Não se faz isso. Tanto que no Sistema Único de Saúde, eles também usam uma terminologia que é bem questionável, normal ou alterado, né? Sim. Se a gente deveria usar passa-falha. Passa e falha, exato. Passa-falha como qualquer triagem, mas o Sistema Único, ali naquela caderneta, diz normal ou alterado. A orientação é normal ou alterado. Então, isso, para mim, já é um problema. Porque se o teste... a gente aprendeu... com a pandemia, a gente aprendeu muito a ver o que é um positivo, o que é um negativo, o que é um passa e o que é um falha, né? Exato. Então, a primeira coisa já deveria ser assim. Não existe laudo dessa maneira. Eu só queria aproveitar que vocês, né, estão aí estudando e tal. Eu digo, será que mudou alguma coisa? Não mudou. Mas não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, tá bom. Obrigada, mais uma vez, e obrigada por eu poder participar. Um beijo, gurias. Um beijo. Um beijo, Raquel. Obrigada. Tem mais uma pergunta do Leonardo ali no chat. Ele esqueceu de perguntar. Não é que tu não possa fazer um potencial numa criança maior que 6 meses. Mas é que, assim, teoricamente, a partir de 6 meses, a gente poderia evitar de fazer um potencial e já fazer uma medida comportamental. Se realizada por um profissional que já dá conta, que consegue fazer... a gente teria o procedimento padrão ouro para avaliação audiológica infantil. Então, porque o potencial de tronco, a gente avalia até o tronco encefálico. E a audiometria, tu avalia toda a via auditiva até regiões mais superiores. Então, é inquestionável que a avaliação comportamental é melhor que o eletrofisiológico. Mas, se ela for feita bem, corretamente, bem... com níveis mínimos de resposta colhidos da melhor maneira. Então, não é para deixar de fazer o potencial, não é isso. É só a sugestão, é que se qualifique, que se consiga realizar avaliação comportamental nas crianças, ao invés de fazer eletrofisiológico em todo mundo, porque tem crianças que conseguiriam fazer o a avaliação comportamental. Entendeste?
Ficou claro, Mico, que eu falei? Ficou super claro. É que desde que começou a se fortalecer muito a eletrofisiologia, houve um movimento muito grande de colocar a eletrofisiologia no lugar da comportamental, porque é mais fácil. Quando, na verdade, muitas vezes é muito mais difícil, né? Outro dia eu estava conversando com a Cris Schumacher, que acho que a Cris está aqui, eu vi ela comentando a aula, se eu não me engano, que muitas vezes fica 2 horas esperando a criança dormida e não dorme. E talvez se aquela criança tivesse chegado acordado, o fonoaudiólogo tivesse tentado uma interação, teria conseguido captar uma resposta comportamental, pelo menos para diferenciar tem perda ou não, por mais que não conseguisse um limiar exato, né? Nível mínimo de resposta. A gente falou a mesma coisa ao mesmo tempo, o nível mínimo de resposta. Então, mas ficou super claro, sim, eu entendi. E acho que o Leonardo também. O Victor está lembrando de analisar o perfil sensorial. Isso. Também, que isso do perfil sensorial também é uma coisa muito nova para mim, que o Victor trouxe agora para a prática de processamento, e a gente começou em 2 semanas a aplicar o questionário com os pais. Não sei se tu quer falar um pouquinho, Vi, sobre o perfil sensorial. Oi, eu de volta. Oi. Não, é só porque era aquilo que a gente estava conversando aquele dia, né, prof? Quando a gente pensa no perfil sensorial, aí a gente não pensa necessariamente no protocolo de avaliação, né, que é o perfil sensorial 2. Mas a gente conseguir olhar para a criança e saber, mediante o comportamento dela, o que a gente vai precisar de estratégia sensorial para conseguir condicionar ela para gerar a melhor resposta para a gente. Porque cada vez mais a gente tem crianças que são buscadoras, que vão ficar muito agitadas dentro da sala, tem crianças que são mais esquivas, que não vão conseguir tolerar nenhum tipo de estímulo, nem o tátil dentro da sala. E a gente brinca, né? Até as gurias brincam. A bola de pilates a gente usa para tudo. Porque a gente tem muitos recursos para conseguir manter a criança alerta, para ela conseguir gerar a melhor resposta. Então, às vezes, o condicionamento, né, e eu sempre brinco isso, o adulto das relações somos sempre nós. Né? Então, a gente precisa pensar que o adulto é a gente e o profissional é a gente. A criança está ali para ser avaliada. Então, quem tem que quebrar a cabeça para tentar fazer o melhor possível é a gente. E aí a gente precisa usar das armas que a gente tem. E analisar, eu acho que o perfil sensorial da criança ajuda muito a gente coletar a melhor resposta sempre, porque a gente faz ajustes para conseguir gerar esse alerta para ela. Certo, Vitor. Então, acho que eram essas as questões, né, professora Michele? Acredito que sim, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Tá, então deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu localizei. Então, olhem que coisa linda, né? Tudo na vida é uma evolução. A Liga de Audiologia, com o passar do tempo, ela evoluiu e ela se tornou maior, mas eu gostaria de mostrar para vocês, então, a aula inaugural da Liga foi no dia 28 de maio, e a aula inaugural foi com a Paula Pfeiffer, falando e ministrando uma aula sobre a deficiência auditiva e o caminho dela. Tu lembrava dessa postagem, professora Michele? Nada, não lembrava. Agora, olhando a foto, isso é o Facebook? Aham, do Facebook. Não tenho Face, não lembrava. Nossa. Mas um dos motivos de eu não ter excluído o meu Face são as coisas lá do passado. Então, olhem que coisa legal. Então, a gente começou explicando o que era a Liga, que a gente... a quem a gente tinha na história. E olhem as fotinhos das pessoas na primeira aula da Liga. Olha aqui quem encontrei aqui na fotinho. A professora Simone. A Débora Karenina. E olha aqui já foi, a Débora foi participante da primeira, a Dani, e a Sabrina e a Dani. E uma das aulas da Liga depois foi com a Milane. Olha, Milane, olha, professora Michele, a tua elegância. Né? Então, o que era o objetivo da Liga? Divulgar os assuntos de interesse da audiologia, incentivar a produção científica e estimular a prática da avaliação audiológica básica. O que eu posso dizer para vocês?
se alcançou esse objetivo na primeira década de vida, e hoje a Liga vai muito além disso, né? Então, hoje, quando a professora Michele traz aí todos os estudos do zumbido e os pacientes do zumbido, mostram que a Liga, sim, vai ter uma vida longa, mesmo, e vai evoluir e vai crescer muito, porque ela está em ótimas mãos. A gente sabe o quanto vocês se dedicam a esse projeto, vocês que estão aqui conosco, né? Então, parabéns para vocês, parabéns, professora Michele, e se dediquem muito a ele, porque a Liga é linda. E a Liga é um pontapé inicial, é um passo inicial para o aprendizado da audiologia, para um aprendizado complementar da audiologia, porque a gente não tem tempo durante o período das práticas clínicas, das disciplinas teóricas, aprofundar tanto o conteúdo quanto é a experiência que vocês têm na Liga. Então, aproveitem muito e parabéns pelo projeto. Obrigada, professora Eliara. Nossa, muito obrigada. Eu amei ver essas fotinhas de 2013. Foi quando a gente conheceu a Milane pessoalmente, que ela veio para Santa Maria fazer um curso. 2015 ela veio. 2015? Uhum. Foi quando a Débora falou pela primeira vez na vida para mim sobre o tal do PEAT Fala. Eu, Débora, do que tu tá falando? E o PEAT Fala virou o FFR, que hoje a gente estuda e a gente teve a oportunidade... E tá aí tantas pesquisas, né? Tá aí um monte de pesquisa, a gente teve a oportunidade de contar com a Milane para isso. Mas que legal ver aquela aula da Paula, porque a Paula deu uma aula para a gente também na Liga. Eu acho que o pessoal deve lembrar que a Paula Pfeiffer é implantada e ela conversou com a gente sobre o outro lado, né? Sobre o lado do ser o deficiente auditivo que precisa do fonoaudiólogo, que precisa de um bom atendimento. Pode ficar nostálgica, Débora, porque tu estava aqui. Débora, olha aí, eu nem sabia que tu ia estar aqui hoje, Débora. Eu peguei uma fotinho que tu aparece, viste? E o nome GEAC, porque daí hoje a gente trabalha como projetos integrados, né? O projeto de ensino, pesquisa e extensão. Mas o nome GEAC, quem deu foi a Débora. Que daí, na época, eu falei, gente, vamos pensar num nome para o grupo. Então, que legal, Débora, que bom que você veio. E obrigada, professora Eliara, pelo carinho. É um projeto que eu gosto muito. A gente realmente se dedica a ele, apesar de, em tempo, né? Ele aconteceu uma vez por mês. Enquanto nós estamos lá, a gente aplica o melhor que a gente pode. E feliz de te ouvir falar, né, que é uma formação complementar aos estudantes. Claro. E é um grupo, né? Eu não faço absolutamente nada sozinha. Hoje, se o projeto funciona, é porque tem a ajuda das meninas, enquanto presidente e vice, que é a Isabela e a Fábio, o pessoal do pós-graduação, que ajuda na supervisão, o Wellington, que está comigo durante todo o ano passado, que foi quando a gente reativou mais a Liga, o Vitor veio esse ano para ajudar com o Público Kids. Então, é um trabalho a muitas mãos. E adorei esse final aí com o nosso passado, com o histórico. Tomara que assim seja. Do que a gente viveu. Que legal, que legal. Muito, muito obrigada. A Clínica de Fonoaudiologia Auditiva conta com os seguintes tratamentos: reabilitação vestibular, tratamentos para tontura, tratamentos para o processamento auditivo central, tratamento para amenizar o zumbido e tratamento para disfunção tubária. Também conta com aparelhos auditivos Audio Service e Windex. Oi, pessoal. Hoje o tema que eu ganhei é a respeito da avaliação infantil. E quais são os detalhes que eu utilizo no meu dia a dia para tornar essa avaliação viável, confiável? A gente sabe que na literatura é lindo, né? Todo mundo diz que 6 meses dá para fazer audiometria numa criança. Porém, a idade menor que eu consegui foi 1 ano e meio. 1 ano e meio eu consegui fazer uma audiometria tonal confiável. Mas a criança era assim, ó, espetacular. Então, isso é no mundo ideal, tá bom? Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu tô dizendo, mas no mundo ideal, sim. Onde a gente tem uma criança para avaliar a tarde toda, né? Na vida real, não. Então, na minha experiência, que eu consegui avaliar com audiometria tonal, avaliação comportamental, foi 1 ano e meio.
Mas como eu disse, a criança era espetacular, porque às vezes tem criança de 5, 6 que não colabora de jeito nenhum. Daí, infelizmente, a gente tem que buscar alternativas para conseguir avaliar aquela criança e não por meio comportamental. Detalhes importantes, então. No momento do agendamento, explicar para a família o que vai ser feito, como que vai ser feito. Eu sempre abordo a criança com uma linguagem que fique fácil para ela. Então, eu não digo a ela que ela vai fazer um exame, eu digo a ela que ela vai fazer uma brincadeira do ouvido. E eu tento utilizar da minha criatividade de ir explicar esses exames de vários jeitos possíveis. Então, eu digo que vai ser uma viagem do som, que o som vai entrar aqui, e vai vir pro outro lado. Eu digo que a gente vai brincar de detetive, né? Ai, como que é brincar de detetive? Olha, o detetive procura as coisas que estão bem escondidas. Então, o som vai ser bem baixinho, tá bem escondido. Toda vez que tu ouvir ele, aperta o botão. E isso incentiva a criança. E costuma dar bastante certo. Eu consigo todas as vezes? Não. Mas na grande maioria eu consigo, sim. Além disso, ficar no nível da criança, pedir permissão para a criança, explicar, encorajar. Tem que ter calma, gente, porque avaliar a criança é totalmente diferente do que avaliar um adulto. Só que o adulto tem autorregulação, a criança não tem. Então, a gente tem que levar ela a confiar naquilo que tu vai fazer. Então, conversar muito com a criança. E fora isso, tem recursos visuais, né? O reforço visual com os bichinhos animados. Tenho pecinhas de encaixar dentro da cabine. Tem o Dino Papatudo dentro da cabine, que muitas vezes eles vão dando comidinha pro Dino. Escutou um barulhinho, dá uma comidinha pro Dino. Dá sempre certo essa estratégia? Não dá, gente. A gente tem que rebolar. Resumindo, é isso. Porque os pequenos a gente realmente precisa conquistar a confiança deles para conseguir, principalmente, ter respostas confiáveis. Respostas que a gente vai mandar pro profissional que solicitou aquele exame e ele vai, junto com a avaliação clínica dele, falar, não, isso aqui bate. Então, né, se for algo que você, essa criança não respondeu muito bem e tal, melhor coisa é liberar, conversar com quem solicitou o exame, sugerir outros procedimentos que não dependam tanto da colaboração da criança, para que a gente consiga realmente ter uma avaliação fiel à condição auditiva daquela criança. É isso, espero ter ajudado. Tchau, tchau. Esperamos muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido o que é e como funciona a avaliação audiológica infantil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para quem também precisa entender um pouco mais sobre esse assunto.